Deus está tão interessado em que os homens entendam de vez o quão maligno é esse sistema e o quão malignos são os falsos profetas que andam por esse sistema, que Deus ele arrumou um jeito das suas testemunhas, do seu povo hoje, está falando da besta da terra e da besta do mar por vários ângulos da palavra, não usando apenas Apocalipse 11, 12 e 13 e os contextos desses textos principais, mas usando toda a Escritura. Eu percebi que, assim como o Senhor fez, Ele quer que a gente faça. O método de revelação de Deus é sempre estar recapitulando a história, e quando Ele vai recapitular, Ele acrescenta detalhes. O Senhor mostrou isso pra gente, na verdade, desde o Apocalipse 1, mas fica bem claro pra gente no Apocalipse 10. Ali Deus está recapitulando toda a história e acrescentando detalhes. No 11 a mesma coisa, no 12 também, inclusive no Apocalipse 12 Deus está recapitulando a história desde Adão, Eva, aquelas promessas feitas a Adão e Eva sobre o descendente da mulher pisar na cabeça da serpente, e depois ele vai para o tempo de Moisés, do Êxodo, e ele vai avançando os tempos até chegar ao tempo do fim. Isso são recapitulações da história, onde Deus acrescenta detalhes. E Ele quer que a gente entenda que esse sistema todo, todas as nações do mundo, e todo esse sistema é do maligno, é da besta. E o falso profeta já está no nosso meio. A besta da terra já emergiu da terra. Agora a besta do mar, que é o oitavo rei, ela está para emergir. E aí eu percebi que Deus não quer que a gente fique numa mesmice, aspas. Mesmice eu digo, que a gente sempre fique falando da besta por Apocalipse 11, 12 e 13. Porque senão se torna enjoativo, se torna algo memorizado. Agora, esses textos são os principais, são os que fundamentam tudo. Só que nem todos os detalhes estão nesses textos. Esses textos é a tampa da panela, fecha a profecia. São os mais profundos. Só que tem tantos detalhes, tanta coisa para ser falada em cima do Apocalipse 11, 12 e 13, que Deus não quer que a gente fique apenas ali. Aquilo ali é como se fosse uma síntese, aonde Deus vai fundamentar e basear tudo. Ele vai chamar toda a Escritura ali. E Deus sempre faz isso com várias histórias da Bíblia, para que a gente sempre possa recapitular a história. E o interesse de Deus nesse tempo, o interesse que está no coração do Senhor, não é que a gente clame por Brasil, queira salvar a pátria idolatrada e a pátria amada. Não é que a gente fique botando a esperança na esquerda ou na direita, ou em um governo ou em um homem. Deus quer que a gente entenda a Escritura e anuncie. E eu vou dar um exemplo para vocês. Como vocês devem ter visto no título do vídeo e na capinha, existem coisas que ainda estão escondidas dos nossos olhos. Eu vou fazer esse estudo aqui para vocês em duas partes. Hoje, a primeira parte eu vou gravar aqui com essa câmera do jeito que está aqui. E na segunda parte já vai ficar escuro, o sol vai estar se pondo. Aí eu vou mudar a câmera para uma lente, é do celular, né? Mas é outra câmera onde a lente fica mais clara. E aí tem textos aqui para ler. Então a primeira parte do vídeo vai ser recapitular a história, vai ser introduzir ela. Por onde eu começo? Esses dias eu estava falando com uma irmã de 72 anos, é uma irmã muito abençoada, que gosta demais da Escritura, entende a minha fala, o jeito que eu falo, entende as profecias, gosta de ensinar e tem me ajudado muito também aqui. Todo o meu tempo do Brasil ela tem me suprido e ela tem feito o que ninguém fez. Muitas pessoas me ajudam, mas ela me ajudou muito em todos os sentidos. Então, eu estava conversando com ela e eu comecei a usar uma expressão que me veio quando eu estava dormindo ou quando eu estava acordando, não sei muito bem. Mas um dia desses eu acordei e falei, meu Deus, o dragão está dormindo no mar e os homens estão
despertando esse dragão. Eu estava pensando sobre as testemunhas do Senhor e eu percebi que os homens, através da sua criação, através das suas idolatrias, das suas feitiçarias, era nisso que eu estava pensando também, né? A grande Babilônia, ela foi acusada de mestra de feitiçarias. E aí nós temos que olhar para esse mundo para entender quais são as feitiçarias dela. E me veio uma palavra, quando eu estava acordando, meio dormindo, meio acordando, em que um dragão está dormindo. E os homens estão despertando esse dragão. E a gente pode até encontrar isso em alguns filmes, não pode? A gente vê filmes em que, eu não vou lembrar o nome dos filmes agora, mas talvez você lembre de alguns. Tem em filmes, tem em seriados, tem até em desenhos, onde tem um dragão dormindo, aí sempre vai uma pessoa lá despertar o dragão e o dragão começa a soltar fogo pela boca e começa a causar um caos danoso, né? Um caos tremendo na humanidade. Lembra de alguns desenhos, seriados e filmes? Então isso retrata uma história que tem na Bíblia. E aí 2 dias depois, o irmão Márcio do canal Efraim, ele me mandou um áudio falando para eu analisar Jó, do capítulo 32 ao 38. E ele estava me falando sobre as 2 bestas que está em Jó. E ele falou que ele estava entendendo ali que uma era a besta da terra e outra era a besta do mar. E eu sabia que lá em Jó tem o Leviatã, só que eu não estava atentando para uma coisa. Eu falei pro irmão Márcio, eu vou analisar isso daí, irmão, porque no livro de Enoque existe 2 bestas e uma delas é um Leviatã. A outra é chamada de Bemut. Falei para ele assim, mais ou menos. E eu disse, lembrando, né, na minha lembrança, que elas se dividiam e uma iria para a terra e outra iria para o mar. E eu me lembrei do Apocalipse. E eu falei, então eu vou analisar isso daí que você está falando, porque é interessante. Irmãos, eu fui ler e fui trocando áudios com o irmão Márcio e montei uma mensagem, que é uma mensagem tremenda, que eu percebi que é onde o Senhor faz a gente recapitular a história. São pontos de vista diferentes, aonde a gente continua falando do Apocalipse 11, 12 e 13, despertando o povo de Deus, alertando eles do sistema em que a gente vive, que é o sistema da besta, do que é besta do mar, o que é besta da terra, o que é grande Babilônia, mas a gente não fica só no Apocalipse 11, 12 e 13. A gente usa toda a Escritura. Essa mensagem eu encontrei ela recentemente no livro de Eclesiastes, no livro de Provérbios, nunca gravei ainda sobre isso. Sobre Provérbios eu até falei, mas não com a profundidade que eu tenho hoje para falar. Em Eclesiastes eu não sabia que tinha isso, e tem no livro de Jó, e é incrível, irmãos. É uma coisa que, poxa, faz o nosso coração se alegrar. Porque você vê que realmente esse é o interesse do Senhor. Enquanto uns colocam a camisa do Brasil, vai clamar pela pátria idolatrada, vai agora a Copa do Mundo, acabou de clamar, não deu em nada, os exércitos ignoraram, aí, sei lá, se esqueceram, agora vão para jogo, vão para a Copa. Cristão. Enquanto uns fazem isso, outros estão buscando a Escritura, tentando compreender qual é a vontade do Senhor. E é lindo demais isso. Então, eu vou deixar para vocês os textos que eu vou usar para vocês, eu vou deixar ali na minha descrição. Vocês vão ler. Eu vou continuar esse assunto, talvez eu faça uma live com o irmão Márcio, a gente está tentando combinar uma. E vocês vão, leem os textos. São coisas profundas, são coisas que são direcionadas para as testemunhas do Senhor. Aquelas que vão dar o grito da meia-noite, que vão ter trombeta e despertar o povo. São mensagens direcionadas para nós. Então no livro de Jó, você vai ter um grande testemunho. E eu percebi que para entender esse assunto que eu vou falar para vocês, você precisa ler ou ouvir Jó do 38 ao 42. Faça isso hoje ou amanhã ou essa semana, leia que você vai entender tudo o que eu estou falando com mais precisão e vai relembrar do que eu estou falando. Jó do 38 ao 42. O 42 é aquele desfecho onde Deus vira todo o jogo para o lado de um servo fiel e perseverante.
Só que o ponto importante mesmo está em Jó 38, 39, 40, 41 e 42. É em Jó 40 e em 41 que Deus começa a falar para Jó de duas bestas. Primeiro ele fala... Deixa eu lembrar o nome da besta que eu confundo o nome dela. Primeiro ele fala de uma besta, é Bemute. Eu falava o nome dela errado porque no livro de Enoque está um pouquinho diferente, mas é Bemute que está em Enoque. A primeira besta é Bemute e depois Deus vai falar do Leviatã. E aí tem muito para se falar, mas Deus fala disso. E a gente vê no livro de Jó mesmo que uma é um animal da terra e outra é um animal do mar. E aí Deus começa a falar para Jó desses animais. E o irmão Márcio captou isso. Aí eu falei, então Márcio, a gente tem um desafio. A gente tem que entender o que levou Deus a falar desses dois animais para Jó. Qual é a intenção do Senhor? E eu fui escutar, eu falei, poxa, encontrei outro desafio. Porque Deus não está falando mal desses animais. Pelo contrário, Deus está engrandecendo o Leviatã, que é claramente uma referência ao diabo. Como que Deus vai estar engrandecendo um animal desse, irmãos? Aí eu fui ler tudo para ver aonde que eu inicio o assunto. É Jó 38. O 37 e o 36 não são capítulos necessários para entender o mistério. Mas quando eu fui para o 38, 2 capítulos antes de Deus começar a falar desses dois monstros, eu já comecei a entender os propósitos e o porquê que Deus criou aqueles mistérios, aqueles enigmas. E é profundo, muito profundo. Aí então, o primeiro desafio é você captar essa mensagem. Entender, falar, opa, aqui tem uma besta do mar, uma besta da terra. Segundo desafio, por que Deus está elogiando esses animais? Está colocando eles como o rei de todos os animais, inclusive acima do leão. O leão ele é conhecido como rei dos animais selváticos da selva, mas não é o mais poderoso. Aí a gente tem que entender o mistério. E por que Deus falou isso? Qual é a intenção de Deus? E eu entendi. Troquei áudios com o irmão Márcio, trocamos informações e pelo menos eu cheguei numa conclusão que o irmão Márcio concordou e eu acredito que vocês vão concordar também. E tem tudo a ver com o Apocalipse e o livro de Enoque. Mais uma prova de que o livro de Enoque é um livro inspirado pelo Espírito de Deus. Aí é o seguinte, deixa eu falar aqui da minha memória mesmo, depois eu vou voltar a falar sobre isso, a gente vai ler, vou mostrar no aplicativo, mas eu tenho que falar aqui, senão eu não consigo concluir a mensagem. A palavra Leviatã, ela aparece 5 vezes na Bíblia. Leviatã é a palavra do hebraico. Ela vai aparecer primeira vez em Jó 3, do 1 ao 8, vai estar na descrição, no meu comentário fixo. Jó 41, do 1 ao 2, Salmo 74, 13 e 14, Salmo 104, do 24 ao 26 e Isaías 27, 1, 5 vezes em toda a Escritura. Leviatã. Só que a Escritura vai colocar crocodilo, dinossauro, hipopótamo. Hipopótamo, pelo amor de Deus, irmãos. Hipopótamo, que ridículo isso. E aí vai falar dinossauro não, crocodilo. A palavra que é no hebraico Leviatã, que em Jó Deus mostra toda a característica dela, como que ela é, a gente consegue visualizar como é que era essa criatura. Não é nada simbólico, ela existiu de verdade. E uma palavra que ajuda a expressar, chegar perto do que era isso, é um dinossauro. Essa palavra dinossauro, ela veio a existir lá pelo século XVIII. Inventaram essa palavra para falar desses animais grandes e ferozes. Mas a palavra dinossauro não existia antes, é a palavra Leviatã. E como que era esse bicho, está aí descrito. Ele é enorme, ele solta fogo pela boca. Ninguém pode pelejar contra ele. Ele é terrível. E por que Deus criou um animal desse? E não criou só um, não é um único animal, são vários. Existem vários deles.
é conhecido como os dinossauros que o mundo fala que existia há milhões de anos atrás, 30 milhões de anos, 30 milhões. Olha a loucura do ser humano. Tem gente que fala de 100 milhões de anos. Você já viu as pessoas falando? Há 100 milhões de anos atrás, quando os nossos antecessores, ancestrais estavam lá, 100 milhões de anos, pelo amor de Deus, irmãos. Se falasse 10 milhões de anos já seria um ridículo isso daí. Mas seja como for, é assim que o mundo fala, né? Eles não têm conhecimento da palavra, mas sabem da existência dos dinossauros. Agora, o cálculo que eles dão, aquilo ali é cálculo humano, é a mesma coisa de falar a distância do Sol da Terra, o tamanho do Sol, o tamanho da Terra, dar os limites de tudo, sabe? Aquela loucura da ciência moderna. É a mesma coisa, essa mesma loucura. Mas o fato é que os homens sabem que o Sol existe, que é só um, que a Lua existe, que é só uma, sabe que existiram dinossauros, eles não são totalmente ignorantes. Mas para ter o conhecimento completo da criação de Deus é só pela Escritura. Então, em Jó, descreve como é que era esse bicho. Literal. Só que é óbvio que todo o assunto literal do Senhor, ele vai usar para falar de coisas espirituais. Então esse animal existiu e não tem nada a ver com o crocodilo. Colocar o crocodilo, o hipopótamo, vou falar para você, é muita falta é muito desprezo pela Escritura. Está escrito Leviatã, tem a descrição dele. Coloque a palavra Leviatã e deixe a gente estudar. Mas não. Você vai imaginar um crocodilo do mar, né? Faraó é chamado de dragão do mar, e aí tem a palavra Leviatã e tem a palavra Taniim, que fala de monstro. Essas palavras vão estar juntas, mas o destaque é Leviatã. E a segunda é Bemute. Essa palavra aparece uma só vez na Bíblia, mas com uma importância tão grande, era para aparecer duas vezes se o livro de Enoque estivesse na Bíblia, porque a palavra Bemute aparece no livro de Enoque e, inclusive, é uma explicação bem parecida com a de Jó. Leviatã e Bemute, os dois monstros que estão em Enoque. Eu vou ler para vocês numa outra oportunidade isso, porque lá em Enoque tem coisas que não tem em Jó. Assim como em Jó está falando coisas da besta do mar e da terra que não estão no Apocalipse. Precisa de somar tudo isso. E aí essa palavra Bemute, você vai ver que é um monstro. Bemute ele está no plural masculino e a palavra Leviatã é uma fêmea. A gente sabe disso pelas palavras do hebraico, né? Ot é plural masculino e o que acaba com a, com an é feminino e Enoque confirma. Fala que um é um macho fêmea e um é um monstro fêmea e o outro é um monstro macho. Perfeito, alinhou, deu certo. E aí a palavra Bemute, você vai ver que é um monstro da terra e também está falando do diabo. Só que está falando dele, pela revelação você vai ver que é a besta da terra e a besta da terra no Apocalipse é o falso profeta. Agora, tem gente que não tem noção do que é o falso profeta. O falso profeta na Bíblia é o anticristo, é o filho gerado diretamente do diabo, num corpo humano, tudo, mas é considerado o filho do diabo, assim como Jesus é considerado filho de Deus. Assim como Jesus atuou na terra por 3 anos e meio, o anticristo vai ter poder sobre todas as nações, com toda aquela autoridade, com o próprio trono do dragão, por 3 anos e meio. Então, há um contraste, né, entre essas coisas. E o anticristo, ele é o falso profeta. O anticristo, ele é a besta da terra. Só que ele conquista um reino que está na besta do mar. Tem pessoas que, infelizmente, até hoje não sabem disso. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele está falando que o anticristo faz sinais e prodígios. E que ele engana as pessoas. Ele faz sinais e prodígios querendo parecer Deus, ele se assenta no santuário de Deus, não que vai ter um santuário aqui na terra construído por mãos humanas e que vai ser chamado santuário de Deus. Paulo já explicou muito bem em outras cartas que o santuário de Deus é o corpo humano. Ele vai contra o povo de Deus e ele quer ser semelhante a Deus e ele tem poder para fazer sinais e prodígios e enganar o povo. E o que ele faz? Ele leva o povo
a adorar um sistema todo, o sistema que ele mesmo vai se apossar, e é um sistema tecnológico. E o próprio sistema vai ter condições de criar uma imagem para a besta, ou seja, para ele. Ele conectado com as nações, e vai ter uma imagem criada por homens, e claro que a tecnologia está aí, aposte num holograma, aonde essa imagem ela vai ter uma porção humana e uma porção robótica, nanotecnologia, como se fosse um holograma. E essa imagem, ela recebe fôlego de vida para contrariar tudo que Deus disse a respeito de um ídolo. Que o ídolo tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem boca, mas não fala. E o diabo vai contrariar, ele vai usar a Bíblia, ele vai blasfemar contra Deus, ele vai blasfemar contra o céu, ele vai contrariar as Escrituras, e ele vai mostrar para o mundo todo que isso não é um ídolo, porque recebeu fôlego de vida, recebeu porções da parte humana. Então, tem consciência, fala como um holograma. E é muito mais inteligente do que um homem, porque vai ter a mente de um computador muito elevado, mas vai ser como um homem. Você vê isso em filmes. E os filmes não estão falando de algo, de uma ilusão, de algo impossível. Eu sei que dos filmes tem muito enfeite, essas coisas tem sim, muita coisa que não vai acontecer, mas eles mostram muitas coisas que serão realidades. Eles não fazem isso de maneira consciente, eles não mostram, eles não estão mandando um recadinho pra gente. É que o mundo ele está indo nessa direção. Então, os homens sabem, até ímpios sabem que não tem que o mundo tem algo errado no mundo. Que os ímpios que não têm o Espírito Santo sabem que essa tecnologia toda há de destruir a humanidade. Então já era para os cristãos saberem disso. E não ficar esperando o arrebatamento secreto ou crer em decreto dominical como marca da besta. Essa loucura toda que o diabo implantou como um joio no meio do trigo para confundir o povo, como cortina de fumaça, como distração. Então os homens vão fazer essa imagem, entendeu? Para a besta. A palavra besta, como eu já disse para vocês nos últimos vídeos do canal, a palavra besta, dependendo do contexto, ela é usada para falar de todo o sistema. Todas as nações unidas, montadas ali em conexão uma com a outra, besta. Mas todas essas nações, elas terão um líder, um representante geral. E esse líder também recebe o nome de besta, é um homem. Então vai ter uma imagem que representa esse homem, é uma imagem que controla tudo, que está conectada em tudo, que tem acesso a tudo. E os homens farão isso, está escrito. E essa imagem recebe fôlego de vida. Nenhum homem tem capacidade de dar fôlego de vida para um robô, a não ser que cate coisas, partes humanas, e que ligue o homem à máquina. Tanto é que estão tentando rastrear o cérebro humano, estão tentando imitar o cérebro humano num robô. E aí é preciso colocar coisas dentro do cérebro humano. Você vê filmes disso daí. E tem um seriado que eu estou assistindo agora, que eu vou falar dele no canal, que se chama Periférico. Esse seriado retrata coisas de um filme que eu já falei no canal também, O Jogador Número 1. É aquela coisa do metaverso. Tudo isso é uma realidade falada no Apocalipse, testemunhada pelos profetas. Aí parece que tudo isso não tem nada a ver com o que está aqui, né? Tem tudo a ver. Porque essa besta do mar, essa besta da terra, esse Leviatã e esse Bemute, foram criados por Deus de maneira literal, existiu literalmente, com propósitos. Deus, ele deu tanto poder para esses monstros, para depois representar o poder das nações nesses monstros. Por exemplo, quando você está lendo em Jó, eu nem vou para Enoque para deixar isso por um segundo momento, mas quando você está lendo em Jó sobre a besta da terra, não fala que é a besta da terra, fala Bemute. Mas é um bicho que está na terra, não é um monstro marinho. Você vai se lembrar do quarto animal de Daniel. O quarto animal de Daniel, irmãos, infelizmente eu não vou poder contar toda a história aqui,
contar tudo, passo a passo, mas vocês que me seguem sabem, né? Como eu olho para o quarto animal de Daniel. Por sequência dos reinos, é o Império Romano, não tem como pular isso, mas o quarto animal não fala só do Império Romano. Tanto é que tem 10 chifres ali naquela cabeça. E isso vai ser amplificado no livro do Apocalipse, como juntando todos os animais de todas as cabeças, como o 8º rei, que é depois do 7º. Então eu já expliquei tudo isso no canal. Avançando agora, aquele animal, ele tem dentes de ferro e unhas de bronze. E ele arrebenta a terra todinha. Aí você fala, é o Império Romano, que veio depois da Grécia. Não está errado em olhar isso. Mas nós temos que olhar além disso. Nós temos que olhar o que o ferro causa no mundo hoje. Ouro, prata, bronze, ferro e barro. Ele remonta àquela estátua, né? Que vai ser destruída só no fim, na vinda de Cristo. Mas aqueles materiais também fala de uma revolução industrial. Ouro, prata e bronze movimenta o dinheiro no mundo. É que hoje, no nosso tempo, até o dinheiro já está ficando algo obsoleto. O dinheiro de papel já não tem mais valor. Agora é algo mais eletrônico, né? Cartão, Pix, e isso daí vai indo até chegar na marca da besta. Mas o mundo todo, durante todas as gerações, ele se movimentou pelo comércio de ouro, prata e bronze. E ouro, prata e bronze não foram só moedas, também são materiais que constroem o mundo, ajudam a construir o mundo. Muitas coisas nesse mundo são feitas de ouro, de prata, de bronze e principalmente de ferro. Eu já até falei no canal muitas vezes que se Deus colocar esse mundo numa computação gráfica e falar para você, digita aí e através de uma pinça tira todo o ouro do mundo, esse mundo não iria cair. Muitas coisas iriam mudar, mas o mundo não iria cair. Tira a prata, já iria fazer uma diferença no mundo. Tira o bronze, assim, tira o bronze, mas deixa a prata e o ouro, já iria fazer um estrago. Mas se Deus falasse, pode deixar o ouro, a prata e o bronze no mundo. O mundo está aqui, todo numa computação gráfica. Você pode agora excluir o ferro do mundo. Tira. Se tirar, tudo isso daqui desaba. Se fizesse isso agora, eu iria cair lá para o chão iria cair mais para baixo, postes, fiação, aquele avião que está ali, eu não sei se vai dar para ver, tudo aquilo ali, tudo isso daqui cai, o mundo inteiro desaba. Fábricas caem, a importância do ferro. E o ferro, ele causa destruição. Muitos materiais de guerra tem ferro ali. É que tem uns, tem que ter bronze, né? Tem que ter prata, tem uns que tem até ouro. Mas a maioria é ferro. O ferro é o que manda no mundo na questão da construção. Eu sei que precisa de petróleo, precisa do plástico, mas sem ferro também não tem como fazer nada. Então o ferro, ele é essa parte destruidora. É um reino que, por um lado, ele é forte, porque tem ferro, tem destruição. Mas, por outro lado, é fraco, porque tem barro. O homem é fraco. O homem, se ficar sem ar, morre. Se cair no mar, não souber nadar, morre. Se cair no fogo, se queima. Se levar um tiro, morre. Se bater a cabeça de uma maneira que... levar um tombo, pode bater a cabeça e morrer. Os homens fazem alianças, que são coisas fracas. O homem é barro, é fraco, mas é o que monta um reino. Só que os homens que são fracos, por outro lado, através da tecnologia avançada, constrói algo forte. Algo que é forte porque é destruidor. Essa é uma das revelações do barro e do ferro. Tem mais, não é só isso, tem mais. Mas é uma das revelações. Por isso que o reino do anticristo, por um lado, é forte e por outro é fraco. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Veja que eu estou recapitulando a história, mas nem li os textos, né? A gente tem que ler os textos. Eu vou ler para vocês aqui na parte 2. E aí, a besta da terra, que está alinhada no Bemut de Jó,
você vai ver que nela tem bronze. Não é que tem bronze nela, não tinha bronze nela. Mas Deus compara, fala, olha, os seus ossos são fortes como bronze, a sua ossada é como ferro. E lembra claramente o quarto animal de Daniel. Claramente. E o quarto animal de Daniel, você vai ver que é uma besta, está alinhada com Apocalipse 13. E aí você vai ter uma revelação por detrás disso. Realmente. Tem que ler os textos agora para vocês entenderem. Então, o que você precisa fazer? Você precisa entender que a palavra no hebraico é Leviatã. Não é crocodilo, não é hipopótamo, não é dragão. Um Leviatã, pode imaginar um dragão. Tudo bem, aí tá certo. Por exemplo, o dragão lá do Apocalipse. No grego, traduzindo para o português, sai dragão pra gente. Dragão, tá certo? Mas no hebraico é um Leviatã. E a besta da terra? Ela não é o dragão, mas ela é uma besta também. E a besta da terra bate com o Bemute da terra. O Leviatã é o do mar. E isso é explicado nos textos pra gente. E aí então você bota na cabeça, quando você lê na Bíblia, não é dinossauro. Tudo bem, o dinossauro tem um formato de um dragão, é algo que chega mais perto, mas não é dinossauro, não é crocodilo, não é hipopótamo, não é monstro marinho. E qualquer outra palavra que queiram colocar não é Leviatã, um dragão. Ou Bemute. Aí você já começa a entender. Aí em Jó, a gente pode começar por Jó 38. Para chegar, tudo que Deus fala a partir de Jó 38 é para ele chegar no ponto principal, que é para falar desses dois monstros. Ou seja, ele fala tudo no capítulo 38, que eu vou falar para vocês, né, o que é. No 39, remonta todo um contexto profético para ele chegar em Jó 40 e 41, para falar dos dois monstros. E no 42, ele restitui tudo para Jó e a gente tem a história de Jó na igreja. Ou seja, Deus está contando o futuro como se ele fizesse a gente fazer uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo, tanto para o passado, porque a gente tem que entender, tentar vivenciar a história de Jó, e depois ele nos remete para uma viagem no tempo no futuro. Os filmes mostram isso para a gente, viagem no tempo. E isso não é uma loucura, não é algo ilusório. Deus fala de viagem no tempo, Ele nos faz fazer viagem no tempo. E sobre isso eu vou ter que usar um seriado, usar textos bíblicos, principalmente falar das duas testemunhas para vocês entenderem melhor. Viagem no tempo é bíblica, só que nos filmes eles mostram uma viagem no tempo através da tecnologia, através do avanço da ciência. E aí, claro que eles vão inventar coisas que não fazem sentido. Mas, de qualquer forma, eles viajaram no tempo, né? Eles foram no passado, eles vão no futuro e Deus faz a gente fazer isso. Uma vez que você medita na Escritura e você quer entender o que aconteceu naquele contexto, em espírito, Ele faz você viajar no tempo. Tanto no passado como no futuro. O apóstolo Paulo fez uma viagem no tempo eterno. Ele disse, eu não sei se era no corpo, eu não sei se era no espírito, de tão real que era, ele não sabia discernir. Por que você acha que ele fala, eu não sei se na carne, não sei se no espírito? Porque na carne é onde a gente sente, né? É onde a gente, consigo palpar, sentir. Mas carne, ir para uma outra dimensão, é só se for pelo poder de Deus. Então Paulo fala, realmente eu não sei se foi, se na carne ou no espírito, mas eu fui ao terceiro céu e fui no paraíso de Deus. Ou seja, ele saiu dessa dimensão, ele fez uma viagem no tempo e ele ouviu coisas inefáveis que não era lícito falar aos homens. E não é necessário, para você fazer uma viagem no tempo, não é necessário acontecer isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ou com João também, foi a mesma coisa. Mas pelo Espírito, você consegue se colocar lá no tempo de Daniel, por exemplo. Eu já falei disso no canal. Para você tentar vivenciar o que Daniel viveu, para você olhar para as profecias
como se não existisse lá no futuro, é como se você não soubesse do Apocalipse, é como se você, por um momento, deletasse o futuro e tivesse ali no tempo de Daniel somente com aquela história, para você entender como aquilo impactou o profeta Daniel. Depois você consegue entender o porquê que Daniel se expressou dessa maneira. Ah, eu recebi a visão, mas não entendi. Não houve quem entendesse. Por que Daniel falou isso? Então você tem que se pôr no lugar dele, através de uma viagem pelo Espírito no tempo. E depois que você começa a entender o que Daniel sentiu, pronto, Deus te coloca para o futuro, porque tem o Apocalipse. O Apocalipse foi escrito no nosso passado, mas fala coisas do futuro. Aí você faz uma viagem no tempo, no seu presente. E assim a Bíblia fala de viagem no tempo. Entendeu? Pegou? Então tá, na parte 2 aqui eu vou ler os textos rapidinho para vocês, só para finalizar o estudo de hoje. E aí eu sei que tá difícil de entender, mas se vocês virem os textos, se vocês lerem e meditarem, vocês vão entender o quão profundo é isso. Deus está interessadíssimo que a gente entenda como é maligno esse sistema. E os falsos profetas que já estão nesse sistema, preparados para enganar o povo de Deus em nome de Deus. Por isso que ele dá para a gente essas mensagens, onde a gente tira algo, como Jesus falou, um escriba versátil no reino de Deus sabe tirar do seu baú, ou seja, da sua mente, do seu coração, coisas novas e coisas antigas. Quando Jesus fala coisas novas e coisas antigas, lógico que ele está falando de Antigo e Novo Testamento. Mas o Antigo e o Novo Testamento fala de coisas da eternidade passada, de coisas do passado, de coisas do presente, de coisas do futuro e de coisas da eternidade futura. Então o escriba versátil no reino de Deus consegue olhar lá para o passado, olhar para o Novo Testamento que se originou no passado e que dá testemunho do nosso futuro e consegue somar uma coisa com a outra e falar coisas do nosso presente e do nosso futuro. Isso é um escriba versátil no reino de Deus. E Deus quer que a gente seja assim, que a gente domine a Escritura dessa maneira. Porque senão a gente não vai conseguir acordar aqueles que dormem. Tá bom? Então vamos lá, vamos para o segundo vídeo.